A neve caía leve sobre Chicago naquela noite de dezembro, transformando a cidade em um postal natalino. Dentro do nosso loft em Lincoln Park, porém, o clima era diferente. Rebecca havia convidado suas amigas do Book Club para o que ela chamava de Wine Night, uma tradição mensal que eu normalmente evitava. Mas aquela sexta-feira, depois de uma semana brutal no escritório de arquitetura, eu simplesmente desabei no sofá de couro perto da lareira, longe o suficiente para não participar, perto o suficiente para ouvir. O vinho tinto corria solto. Garrafas de Cabernet da Califórnia se acumulavam sobre a mesa de centro, enquanto Rebecca, com aquele vestido verde esmeralda que eu havia comprado para nosso último aniversário, circulava entre as convidadas com a graciosidade de uma anfitriã de revista. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela estava radiante, efervescente, completamente em seu elemento. Fechei os olhos, fingindo sucumbir ao cansaço. Não era apenas exaustão física, havia algo no ar, uma corrente elétrica que não conseguia identificar. Talvez fosse paranoia, talvez intuição. Meu avô costumava dizer que os homens da família Thompson tinham um sexto sentido para problemas. Naquele momento, cada célula do meu corpo gritava que algo estava errado. As vozes femininas formavam um zumbido reconfortante de fundo. Risadas esporádicas, fofocas sobre vizinhos, comentários sobre o último livro que haviam lido. Então, como um raio cortando o céu, ouvi a voz de Rebecca mudando de tom. "Vocês não fazem ideia", ela disse, e algo na sua entonação me fez congelar. Era uma voz que eu não conhecia, cínica, quase cruel. "Michael é tão previsível. É como transar com um manual de instruções da IKEA." Risadas abafadas explodiram no grupo. Meu coração começou a bater mais rápido, mas mantive os olhos fechados, a respiração regular. "Rebecca!" Era a voz de Jessica, sua melhor amiga desde a faculdade em Northwestern. "Você bebeu demais." Não bebi. "Bebi foi o suficiente para finalmente ser honesta", Rebecca respondeu. Ouvi o som de vinho sendo servido em uma taça. Com David é completamente diferente. Ele não pede permissão. Não fica checando se estou confortável a cada maldito segundo. Ele simplesmente toma o que quer. David. O nome ricochetou no meu crânio como uma bala perdida. David Rothstein. Seu chefe no escritório de advocacia corporativa Morrison & Steele. O cara que ela mencionava casualmente durante os jantares, sempre no contexto de reuniões importantes e casos complexos que exigem horas extras. "Espera", outra voz se intrometeu. Era Lauren, a contadora. "Você está falando do seu chefe?" "Oh, meu Deus, Rebecca, por que não?" A voz dela tinha aquele tom desafiador que eu conhecia tão bem, o mesmo que usava quando discutíamos, e ela sabia que estava perdendo o argumento. "Michael vive no seu mundinho de plantas arquitetônicas e maquetes. Ele nem percebe que eu existo além das funções conjugais básicas. Lavar roupa, fazer compras no Whole Foods, ser a esposa fotogênica nas festas da empresa dele." Cada palavra era um soco no estômago. Não era a traição em si, embora doesse como o inferno, mas a maneira como ela falava de mim. Como se eu fosse um móvel, um objeto decorativo em sua vida perfeitamente curada para o Instagram. "E onde vocês?" Jessica não terminou a pergunta, mas a implicação pairava no ar. "No escritório dele, geralmente depois das 19 horas, quando todos já foram embora. Uma vez no Four Seasons, quando ele disse que tinha uma conferência em Milwaukee, mas voltou no mesmo dia." Rebecca soltou uma risada rouca. "Michael acredita em tudo. É quase adorável como ele é ingênuo." As palavras continuaram, cada detalhe mais explícito que o anterior. Como David a beijava de um jeito que a deixava sem ar, como ele sussurrava coisas sujas em hebraico que ela não entendia, mas que a excitavam mesmo assim, como o risco de serem pegos adicionava uma camada de adrenalina que nosso casamento de 8 anos jamais poderia proporcionar. Eu estava paralisado no sofá, não por choque, embora estivesse definitivamente em choque, mas porque uma parte analítica do meu cérebro,
aquela que resolvia problemas estruturais complexos no trabalho, já estava catalogando tudo. Datas, horários, padrões, as reuniões emergenciais nas quintas à noite. O perfume novo que ela começou a usar 3 meses atrás. Algo caro, algo que eu nunca teria escolhido. Às vezes que chegava em casa às 22, com os cabelos ainda úmidos de um banho recente, culpando a academia do escritório. Como eu tinha sido tão cego. Por volta da meia-noite, as amigas começaram a se dispersar. Chamadas de Uber, abraços demorados, promessas de se encontrarem novamente em breve. Rebeca trancou a porta e passou por mim, cambaleando levemente. O vinho havia feito efeito. Ela nem verificou se eu estava realmente dormindo, simplesmente seguiu para o quarto, deixando um rastro de perfume e traição pelo corredor. Fiquei ali por mais 1 hora, olhando para o teto alto do loft, observando as sombras dançarem com a luz da lareira que estava morrendo. 8 anos. 8 anos de acordar ao lado dela, de planejar férias, de discutir se deveríamos ter filhos agora ou esperar mais um pouco. 8 anos construindo uma vida que descobri naquela noite era apenas uma fachada bonita, sem fundações sólidas. Mas, curiosamente, não senti vontade de chorar. Não senti vontade de ir até o quarto e confrontá-la. O que senti foi uma clareza fria e calculista tomando conta de mim. Arquitetos entendem de estruturas, de pontos de tensão, de como um edifício desmorona quando você remove os suportes certos. E eu estava prestes a aplicar todo esse conhecimento na demolição sistemática da vida perfeita de Rebeca. O sábado amanheceu com um silêncio pesado. Rebeca emergiu da suíte por volta das 11h, os olhos inchados e o cabelo em um coque desleixado. Vestia um roupão de seda que eu havia dado de presente no último Natal. A ironia não passou despercebida. "Morning", ela murmurou, indo direto para a máquina de café Nespresso. "Jesus, eu bebi demais ontem. Minha cabeça está explodindo. Parece que foi uma noite divertida", respondi, mantendo minha voz neutra enquanto fingia ler o Tribune no iPad. Ouvi muitas risadas. "Ah, sim, as meninas estavam loucas." Ela sorriu fracamente, sem me olhar nos olhos. "Desculpa se fizemos muito barulho. Você parecia morto naquele sofá." Morto. A escolha de palavra era quase engraçada. Não me incomodou. Eu estava exausto mesmo. Fiz uma pausa calculada. "Aliás, como está aquele caso grande no escritório? O da fusão corporativa que você mencionou?" Ela se virou bruscamente, café quase derramando da caneca. "O caso? Ah, sim, está avançando. Muitos detalhes técnicos. Chato de explicar. E o David? Ele está contente com seu trabalho." Eu vi. Foi só uma fração de segundo, mas vi seu corpo ficar tenso, os nós dos dedos embranquecendo ao apertarem a caneca com força. "David está..." "Sim, ele está satisfeito." "Por que pergunta?" "Curiosidade. Você fala tanto dele ultimamente. Pensei que talvez devêssemos convidá-lo e a esposa para jantar algum dia." "Ele é divorciado", ela respondeu rápido demais. "Super ocupado. Não é o tipo de coisa que ele faria." Entendi. Voltei minha atenção para o iPad, um pequeno sorriso brincando nos meus lábios. Ela tinha mordido a isca. Cada mentira, cada resposta defensiva estava sendo arquivada na biblioteca crescente de evidências na minha mente. O resto do fim de semana foi um teatro cuidadosamente coreografado. Rebeca agia como sempre, um pouco distante, absorta no telefone, reclamando de trabalho. Eu agia como sempre também. O marido prestativo, preparando o brunch, sugerindo um filme na Netflix, mantendo a fachada da normalidade doméstica. Mas quando ela tomava banho, eu estava no escritório dela, verificando seu laptop. Rebeca nunca foi particularmente cuidadosa com tecnologia. Sua senha era a data de nascimento da mãe, algo que ela me disse anos atrás em uma conversa casual. O MacBook Air abriu facilmente. Comecei pelos e-mails. Ela tinha múltiplas contas, uma profissional, uma pessoal e uma terceira que eu não conhecia, registrada em um provedor obscuro. Foi nessa terceira conta que encontrei o tesouro. Mensagens datando de 7 meses atrás. Começaram profissionais o suficiente.
discussões sobre casos, pedidos de revisão de documentos. Mas rapidamente escalaram para território perigoso. Elogios sobre sua dedicação e paixão pelo trabalho. Sugestões de drinks depois do expediente. E então, um e-mail de junho que não deixava margem para interpretação. Rebecca, não consigo parar de pensar em quinta à noite. A forma como você gemeu meu nome quando eu te pressionei contra a estante de livros na minha sala. Preciso te ver novamente. Amanhã, 20 horas, meu escritório. Não use calcinha. D. Meu estômago se revirou, mas forcei-me a continuar lendo. Havia dezenas deles, centenas talvez. Descrições gráficas de seus encontros, fotos que ela havia enviado, poses provocantes no banheiro do escritório, selfies na lingerie cara que eu achava que ela comprava para mim. Salvei tudo em um drive USB. Capturas de tela metódicas, organizadas por data. Depois verifiquei as mensagens do iPhone dela através do iCloud. Mais do mesmo, mas com um bônus. Mensagens de grupo onde ela discutia a situação com Jessica e Lauren. Rebecca, ele não suspeita de nada. É quase triste. Jessica, mas e se ele descobrir? Rebecca, Michael, por favor. Ele mal percebe que eu existo. Desde que a casa esteja limpa e haja comida na geladeira, ele está feliz. Imprimi tudo. Páginas e páginas de traição documentada. Cada linha mais condenatória que a anterior. Guardei em uma pasta lacrada que escondi no meu escritório particular. O único espaço da casa que Rebecca nunca entrava, respeitando o meu processo criativo. Mas evidências digitais não eram suficientes. Eu precisava de mais. Na segunda-feira, liguei para um investigador particular que havia trabalhado em um caso de fraude em um dos meus projetos de construção anos atrás. Gary Hendricks era um ex-policial de Boston, 60 e poucos anos, com uma barriga proeminente e olhos que não perdiam nada. Michael Thompson, ele disse quando nos encontramos em um café em Wicker Park, longe o bastante do meu bairro para não correr riscos. Não esperava te ver novamente. Problemas no trabalho? Problemas em casa, respondi. Preciso de vigilância discreta. Minha esposa. Suspeito que ela está tendo um caso com o chefe. Gary não piscou. Provavelmente já havia escutado essa história 1000 vezes. Preciso de detalhes. Nome dela, local de trabalho, rotina diária. Passei as próximas 2 horas detalhando tudo o que sabia. Os horários de Rebecca, o endereço do escritório Morrison & Steele no Loop, a descrição física de David Rothstein. Gary fazia anotações em um caderno surrado, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais. Minha taxa é 150 por hora mais despesas, ele disse finalmente. Geralmente consigo evidências sólidas em 1 ou 2 semanas, se realmente há algo acontecendo. Ah, respondi com certeza absoluta. E eu pago o dobro se você conseguir em 1 semana. Algo no meu tom fez Gary me olhar com mais atenção. Você está planejando algo além do divórcio, não está? Estou planejando justiça, corrigi. Existe diferença. Ele sorriu, não um sorriso alegre, mas o sorriso de alguém que reconhece um homem em missão. Vou começar amanhã. Gary era bom. Muito bom. Em 3 dias, ele tinha um dossiê completo que faria um promotor chorar de alegria. Fotos deles saindo juntos de um restaurante japonês em River North, as mãos entrelaçadas. Vídeo deles entrando no Four Seasons às 18 horas, em uma quinta-feira, e saindo apenas às 23 horas. Imagens de alta resolução dos dois se beijando no estacionamento subterrâneo do escritório dela. As mãos dele sob a saia dela, pressionando-a contra um Mercedes prateado. Eles nem tentam se esconder muito, Gary comentou quando me entregou o envelope. Ficam em lugares semipúblicos, acham que ninguém está prestando atenção. A arrogância clássica de casos entre chefe e subordinado. Você conseguiu algo do escritório deles? Melhor ainda. Ele puxou um segundo envelope. Tenho um contato na empresa de limpeza que trabalha no prédio. Eles me deram acesso às gravações das câmeras de segurança do corredor. Não cobre o interior dos escritórios, obviamente, mas mostra ela entrando na sala dele às 20h15 na última quinta e saindo às 22h40.
cabelo bagunçado, blusa mal abotoada. É circunstancial, mas combinado com tudo mais. É uma execução, terminei. Gary me estudou por um longo momento. Posso te dar um conselho não solicitado? Como alguém que já viu muitos desses casos? Claro, a vingança parece doce agora, mas deixa um gosto amargo depois. Você é jovem, tem uma carreira sólida, sem filhos que eu saiba. Pode simplesmente divorciá-la, dividir os bens e seguir em frente. Queimar a vida dela pode queimar a sua também. Eu sabia que ele estava certo. Sabia que o caminho inteligente era contratar um advogado discreto, processar o divórcio silenciosamente, talvez usar as evidências como alavancagem na divisão de bens. Mas toda vez que fechava os olhos, ouvia aquela risada dela, aquela voz cruel dizendo que eu era previsível, que mal percebia que ela existia. Obrigado pelo conselho, Gary, respondi. Mas não estou procurando o caminho inteligente. Estou procurando o caminho justo, ele assentiu lentamente. Então você vai precisar de um advogado muito bom. Tenho uma recomendação. Sarah Chen era uma advogada de divórcio com reputação de ser absolutamente implacável. Seu escritório em Mag Mile era minimalista e intimidador. Paredes brancas, arte moderna, abstrata, uma vista panorâmica do Lago Michigan, que provavelmente custava mais em aluguel mensal do que minha primeira casa. Mr. Thompson, ela disse, apertando minha mão com firmeza. Sarah tinha cerca de 40 anos, cabelo preto cortado em um bob afiado, óculos de grife e um terno que gritava Armani. Gary me informou sobre a situação. Você trouxe as evidências? Despejei tudo sobre sua mesa de vidro. Fotos, e-mails impressos, relatórios de vigilância, extratos bancários mostrando cobranças de hotéis e restaurantes caros que Rebecca tinha colocado em um cartão de crédito secundário que eu nem sabia que existia. Sarah examinou cada página meticulosamente, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco amarelo legal. Quando terminou, ela se recostou na cadeira e me olhou com algo próximo a respeito. E isso é abrangente, ela disse. Na verdade, é quase excessivo. Com metade disso, eu já poderia garantir um divórcio favorável para você. Illinois é um estado no fault, mas infidelidade ainda importa para a divisão de bens e alimônia, especialmente quando envolve má conduta financeira. Não quero apenas um divórcio favorável, disse. Quero que ela perca tudo, defina tudo, o emprego, a reputação. A falsa imagem de perfeição que ela construiu. Quero que cada pessoa que ela enganou saiba exatamente quem ela é. Sarah tirou os óculos e os limpou cuidadosamente com um pano de microfibra. O que você está descrevendo vai além do meu escopo como advogada de divórcio. Posso processar o divórcio agressivamente, posso ir atrás de alimônia por má conduta, posso fazer com que ela assine acordos desfavoráveis sob ameaça de expor as evidências publicamente. Mas destruir deliberadamente sua carreira e reputação, isso entra em território questionável. Questionável como? Como potencialmente abrir você para processos de difamação ou angústia emocional intencional? Se você não for cuidadoso sobre como dissemina as informações. Eu me inclinei para a frente. E se as informações forem disseminadas para pessoas e instituições que têm direito legítimo de saber? Recursos humanos da empresa dela, por exemplo. Eles não têm políticas contra relacionamentos entre superiores e subordinados. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Sarah. Morrison & Steele tem políticas muito rígidas sobre isso, na verdade. Tive casos envolvendo essa firma antes. Eles levam ética profissional extremamente a sério, especialmente depois de um escândalo de assédio sexual, alguns anos atrás que custou a eles milhões em acordos. Então informar RH sobre um relacionamento consensual, mas não divulgado entre um sócio sênior e uma associada júnior. Seria um dever cívico, Sarah completou. Especialmente se houver evidências de que benefícios profissionais foram trocados por favores sexuais. Olhando para esses e-mails, vejo referências a ela recebendo casos melhores, sendo considerada para promoção a sócio júnior antes do tempo usual.
Isso é tóxico para a firma. E quanto a outras pessoas? Amigos mútuos, família? Isso é onde você precisa ter cuidado. Compartilhar com intenção maliciosa pode te prejudicar. Mas se você está simplesmente informando pessoas sobre mudanças em sua vida pessoal, incluindo as razões para o divórcio, você tem alguma proteção sob liberdade de expressão, especialmente se você está compartilhando fatos verificáveis. Passamos as próximas 2 horas construindo uma estratégia. Sara processaria o divórcio imediatamente, citando adultério e incluindo todas as evidências. Simultaneamente, um pacote anônimo seria enviado ao departamento de RH de Morrison & Steele, detalhando a relação entre Rebecca e David, completo com documentação. Outro pacote iria para o Comitê de Ética da Ordem dos Advogados de Illinois, já que relacionamentos não divulgados que impactam atribuições de casos podem violar diretrizes éticas. Quanto ao círculo social e família, Sara aconselhou: deixe que a notícia se espalhe organicamente. Conte a sua versão para algumas pessoas-chave, mostre evidências se pressionado e deixe a natureza humana fazer o resto. Fofoca é legal, assédio direcionado não é. E os custos? Meu retainer é 25 mil. Isso cobre os procedimentos iniciais de divórcio. Se isso ficar complicado, e baseado no que você quer, pode chegar a 50 ou 60 mil no total. Não é problema. Eu tinha economias saudáveis de 8 anos trabalhando em uma firma de arquitetura de prestígio. Além disso, isso não tinha preço. Naquela noite, Rebecca voltou para casa tarde, como de costume. Eram quase 22 quando ela entrou, tirando os saltos Louboutin no hall de entrada e largando a bolsa Prada no sofá. Noite longa? Eu perguntei da cozinha, onde estava preparando um sanduíche. Insana. O caso da fusão está nos matando. Ela pegou uma garrafa de Sauvignon Blanc da geladeira e serviu uma taça generosa. David está sendo um perfeccionista sobre cada maldito detalhe. Aposto que está. Mordi o sanduíche, mantendo meu tom leve. Ele parece bem exigente. Você não tem ideia. Ela tomou um longo gole de vinho. Às vezes penso em procurar outro emprego, mas os sócios em Morrison & Steele são tão bons. Especialmente David. Houve uma pausa. O que você quer dizer com isso? Coloquei o sanduíche de lado e me virei para encará-la completamente. Só que ele parece ser um mentor particularmente investido no seu sucesso. É admirável, realmente. Não todo chefe levaria uma funcionária júnior para o Four Seasons às quintas à noite. O copo de vinho quase escorregou de sua mão. Como... O que você está falando? Rebecca! Minha voz era calma, quase gentil. Eu sei, sobre tudo. A cor drenou do rosto dela. Michael, eu não sei o que você pensa que 7 meses. Começou em abril. Depois daquele happy hour da firma que você disse ser obrigatório. E-mails, mensagens de texto, fotos, registros de hotel. Eu tenho tudo. Ela colocou a taça na bancada com mãos trêmulas. Você está me investigando? Claro que estou. O que você esperava quando você literalmente confessou tudo na nossa sala de estar na sexta passada? Você estava dormindo. Eu estava ouvindo. Cruzei os braços. Ouvindo você rir sobre como sou previsível, como David te faz gritar de verdade, como sou ingênuo em acreditar nas suas mentiras. Foi bem esclarecedor. Rebecca abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras. Quando finalmente falou, sua voz era pequena, quebrada. Michael, eu estava bêbada. Eu não quis dizer. Sim, você quis. Bêbados falam verdades, Rebecca. E a verdade é que você me vê como um idiota conveniente que paga as contas enquanto você fode seu chefe. Não fale assim. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Você não entende, foi um erro. Eu estava confusa. O casamento estava estagnado. Oh, então é culpa minha? Eu te forcei a trair. Não, mas você... Você parou de me ver. Parou de me fazer sentir desejada. Tudo é trabalho com você. Projetos, prazos, aqueles malditos prêmios de arquitetura. Quando foi a última vez que você realmente me olhou? Era um argumento fraco e ela sabia. Sim, eu trabalhava muito.
Sim, talvez tivéssemos caído em uma rotina. Mas isso não justificava 7 meses de traição sistemática, de mentiras elaboradas, de gastar nosso dinheiro em hotéis de luxo com outro homem. Você está certa sobre uma coisa, disse calmamente. Eu parei de te ver, porque a pessoa que eu estava vendo não existia. Era uma atriz, Rebecca. Muito boa, inclusive. Mas o show acabou. O que você vai fazer? Sua voz estava carregada de pânico agora. Já fiz. Contratei Sarah Chen como minha advogada de divórcio. Os papéis serão servidos amanhã. Não conteste. As evidências são irrefutáveis e Illinois é um estado de distribuição equitativa, mas infidelidade importa. Você vai assinar tudo o que Sarah colocar na sua frente, ou eu torno cada e-mail, cada foto, cada mensagem de texto parte do registro público. Michael, por favor. Também enviei um pacote completo para a RH de Morrison & Steele. Anônimo, claro, mas muito detalhado. Relacionamentos entre superiores e subordinados que afetam atribuições de casos são violações de ética. Você e David vão ter reuniões muito interessantes na segunda. Seu rosto passou de pálido para cinza. Você não faria isso. Isso vai destruir minha carreira. Você destruiu nosso casamento. Empurrei-me para longe da bancada. E honestamente, Rebecca, depois do que ouvi você dizer sobre mim, depois de ler aquelas mensagens onde você riu de mim com suas amigas, eu não me importo. Ela caiu de joelhos no chão da cozinha, soluçando incontrolavelmente. Por favor, Michael, eu te amo, eu cometi um erro terrível, posso consertar isso, vamos para a terapia de casal. Você não me ama. Você ama a vida que eu te proporciono. A casa, a conta bancária conjunta, o status de ser casada com um arquiteto premiado. Mas eu, o homem real, você me desprezou por meses. E agora que há consequências, de repente é amor? Passei por ela, indo em direção ao nosso escritório para pegar alguns documentos. Quando voltei, ela ainda estava no chão, enrolada em posição fetal. Você pode ficar na casa hoje à noite se quiser, disse sem emoção. Mas amanhã eu quero você fora. Leve o que for seu. Deixe as chaves. Meu advogado entrará em contato sobre o resto. E se eu não for? É minha casa também. Tecnicamente está no meu nome. Comprei antes de nos casarmos, lembra? Você assinou um pré-nupcial. Outro detalhe que você provavelmente esqueceu enquanto estava ocupada fodendo David. Subi as escadas para o quarto de hóspedes, tranquei a porta e, pela primeira vez desde a noite de sexta-feira, permiti-me sentir. Não raiva, curiosamente. Não tristeza, apenas um vazio profundo e limpo, como um edifício após demolição, pronto para algo novo ser construído sobre as ruínas. Os próximos dias foram uma tempestade. Rebecca tentou tudo. Ligações incessantes que eu ignorei. E-mails implorando por perdão. Até apareceu no meu escritório, sendo gentilmente, mas firmemente escoltada para fora pela segurança do prédio. Os papéis de divórcio foram servidos na quarta-feira. Na quinta, recebi uma ligação furiosa do advogado dela, um sujeito chamado Martin Weiss, que tinha a reputação de ser agressivo, mas que claramente não estava preparado para a quantidade de evidências que tínhamos. Meu cliente está disposto a negociar, ele disse com aquele tom arrogante de advogado de Chicago. Mas essas acusações são extremas. Você não tem prova real de... Enviei um pacote para seu escritório esta manhã. Sarah o interrompeu. Ela estava em viva voz no meu lado. 23 páginas de e-mails, 17 fotos de alta resolução, gravações de vigilância, registros financeiros. Revise com sua cliente e me ligue de volta quando estiver pronto para ser razoável. Ele ligou de volta em 2 horas. O tom era significativamente diferente. Enquanto isso, a bomba havia explodido em Morrison & Steele. Segundo fontes que Gary mantinha na firma, David Rothstein foi colocado em licença administrativa imediata enquanto investigavam as alegações. Rebecca foi chamada para uma reunião com RH e com 3 sócios seniores, onde foi apresentada com o mesmo pacote de evidências. Na sexta-feira, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci. Era de Jessica, a melhor amiga de Rebecca. Michael, você é um monstro. Rebecca está destruída. Ela cometeu um erro, sim, mas o que você está fazendo é cruel e desproporcional.
Ela perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Você está feliz agora? Espero que valha a pena quando você estiver velho e sozinho. Deletei sem responder. Jessica estava presente naquela noite, rindo das piadas de Rebecca sobre mim. Ela não merecia nem minha raiva, nem minha explicação. Mas outros e-mails vieram também. De colegas que haviam conhecido Rebecca através de mim, de vizinhos, até de alguns parentes distantes dela. Em maioria expressando choque, alguns pedindo os dois lados da história, outros oferecendo discreto apoio. Respondi seletivamente, mantendo minhas respostas curtas e factuais. Sim, estávamos nos divorciando. Sim, foi devido à infidelidade. Não queria entrar em detalhes, mas haviam evidências substanciais. Deixei a fofoca fazer o resto. Uma semana depois da bomba inicial, Rebecca finalmente me ligou de um número desconhecido. Eu atendi, mais por curiosidade que qualquer outra coisa. Michael! Sua voz estava rouca, como se ela tivesse chorado por dias, o que provavelmente tinha. Preciso falar com você. Qualquer comunicação deve passar pelos advogados. Por favor, só 5 minutos, pessoalmente, na casa. Nossa casa. Algo no desespero dela me fez concordar. Contra o melhor julgamento e os conselhos de Sarah, marquei para sábado à tarde. Ela chegou pontualmente às 14 horas. Quando abri a porta, quase não a reconheci. O cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo desleixado, sem o brilho de sempre. Sem maquiagem, revelando olheiras profundas e a pele manchada. Vestia jeans velhos e um moletom da Northwestern, roupas que eu não via nela há anos, desde os tempos de faculdade, quando ainda éramos felizes. Ou quando eu pensava que éramos. Pode entrar, disse, mantendo a porta aberta, mas não me afastando para dar espaço. Ela passou por mim com cuidado, como se temesse que eu fosse mudar de ideia. Sentamos na sala de estar, ela no sofá onde tudo começou, eu na poltrona oposta. A distância entre nós parecia quilométrica. Obrigada por me receber, ela começou, as mãos nervosamente entrelaçadas no colo. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você está certa. Não tem. Então, por que está aqui? Rebecca engoliu em seco. Morrison & Steele me demitiu. Oficialmente foi corte de custos, mas nós dois sabemos a verdade. Davi também foi forçado a se aposentar antecipadamente. Eles estão aterrorizados com um processo. Que pena! Minha voz estava completamente vazia de simpatia. Minha mãe não está mais falando comigo. Ela disse que eu desonrei a família. Minhas amigas, a maioria se afastou. Jessica está do meu lado, mas até ela admite que eu estraguei tudo. As lágrimas começaram a escorrer, mas ela não fez movimento para limpá-las. Estou desempregada, provavelmente desempregável, em qualquer firma de advocacia decente em Chicago, depois que essa história se espalhou. Estou morando no apartamento de um quarto da minha irmã em Evanston, e o homem com quem fui casada por 8 anos me odeia. Eu não te odeio, Rebecca, e era verdade. Algum ponto entre descobrir a traição e observar o desmoronamento dela, a raiva tinha evaporado, deixando apenas cinzas frias. Ódio requer paixão. Requer se importar. E eu simplesmente não me importo mais. Ela soluçou, o som ecoando pela sala que já não parecia mais nossa. Isso é pior. Eu preferiria que você me odiasse. Por quê? Porque então você poderia se convencer de que somos ambos culpados? Que de alguma forma isso foi uma falha mútua. Inclinei-me para frente, os cotovelos nos joelhos. Rebecca, você não traiu porque eu era um marido ruim. Você traiu porque quis. Porque foi excitante. Porque David te fez sentir poderosa de uma forma que ser esposa de um arquiteto não fazia. E pior, você riu de mim. Me ridicularizou com suas amigas como se eu fosse uma piada. Eu estava bêbada e estúpida e honesta. Pela primeira vez em meses, talvez anos, você foi completamente honesta sobre como realmente se sentia. Encostei-me novamente. Essa é a parte que não posso perdoar. Não o sexo, não até mesmo a mentira, mas o desrespeito, a crueldade casual. Silêncio pesado encheu o espaço entre nós.
Do lado de fora, podia ouvir crianças brincando na rua, risadas inocentes que pareciam pertencer a outro universo. "O que você quer que eu faça?" Ela perguntou finalmente, a voz quebrada. "Como eu conserto isso?" "Você não conserta. Algumas coisas, quando quebradas, não podem ser reparadas. Você assina os papéis de divórcio, aceita os termos que Sarah propôs e segue com sua vida." "E se eu contestar?" "Se eu lutar?" Peguei meu telefone e abri uma pasta. "Então eu torno cada uma dessas fotos, cada e-mail, cada mensagem de texto parte do processo judicial público. Illinois permite que evidências de adultério sejam apresentadas em corte aberta. Você quer que um juiz, um estenógrafo, repórteres, potencialmente, vejam... Você ajoelhada no escritório de David? Vejam as mensagens, onde você descreveu em detalhes gráficos o que fizeram." O rosto dela ficou verde. "Você não faria isso. Não me teste. Você claramente não me conhece tão bem quanto pensava." Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. "Você mudou. O Michael que eu conhecia nunca seria tão cruel. Não, eu evoluí. O Michael que você conhecia teria implorado por terapia de casal, teria se culpado, teria tentado desesperadamente salvar um casamento que já estava morto. Esse Michael morreu naquele sofá quando ouvi você rir de mim. O homem que está sentado aqui agora entende que dignidade vale mais que amor não correspondido." Rebecca se levantou lentamente, como uma idosa. "Mas se nem tentatas. Vou assinar os papéis. Mas quero que saiba, eu realmente te amei uma vez. No começo, quando estávamos na faculdade, quando tudo era novo. Aquilo foi real. Talvez tenha sido. Levantei-me também, caminhando até a porta. Mas as pessoas mudam. Você mudou para alguém que eu não reconheço. E eu mudei para alguém que não aceita migalhas de respeito." Ela parou no batente da porta. Virou-se uma última vez. "Você vai encontrar alguém novo, alguém melhor que eu. E quando encontrar, espero que você seja mais presente com ela do que foi comigo. E eu espero que você aprenda que excitação não substitui caráter. Que traição sempre tem preço." Segurei a porta, pronto para fechar. "Adeus, Rebecca. Adeus, Michael." A porta fechou com um clique suave. Final. O divórcio foi finalizado em março, surpreendentemente rápido para os padrões de Illinois. Rebecca assinou tudo sem contestação. O acordo pré-nupcial significava que ela saiu com pouco além de suas roupas. Alguns móveis e metade de uma pequena conta poupança conjunta que havíamos aberto para férias futuras, que nunca aconteceriam. A casa, meu fundo de aposentadoria, meu patrimônio antes do casamento, tudo permaneceu meu. Sarah foi implacável, mas justa. Não pedi a limônia vingativa. Não tentei deixá-la na rua. Apenas queria um corte limpo. David Rothstein, segundo soube, através da cadeia de fofocas de Chicago, foi silenciosamente forçado a se aposentar de Morrison & Steele, com um acordo generoso, mas vinculado a cláusulas de não divulgação pesadas. Sua reputação na comunidade jurídica de Chicago estava manchada, mas ele tinha dinheiro suficiente para não se importar muito. Rebecca, sem essa almofada financeira, teve mais dificuldade. Ouvi através de conhecidos mútuos que ela acabou aceitando um cargo em uma pequena firma em Aurora, a cerca de 1 hora de Chicago, ganhando uma fração do que costumava ganhar. Seu relacionamento com David, sem surpresa, não sobreviveu ao escândalo. Aparentemente, um caso excitante perde seu brilho quando há consequências reais. Quanto a mim, vendi o loft em Lincoln Park em maio. Não por necessidade financeira, mas porque cada cômodo carregava fantasmas. Memórias de uma vida que pensei ter, de uma mulher que pensei conhecer. Comprei um townhouse em Wicker Park, menor, mas com bons ossos arquitetônicos. Um projeto de renovação que me manteve ocupado nas noites e fins de semana. Trabalhar com as mãos, demolir paredes, reconstruir do zero, era terapêutico de maneiras que a terapia real nunca foi. Embora eu tenha tentado isso também por alguns meses, a terapeuta continuava querendo explorar minha raiva não resolvida.
Eu continuava tentando explicar que não havia raiva para resolver, apenas a aceitação. No trabalho, mergulhei em um novo projeto, um centro comunitário em Pilsen, minha primeira oportunidade de ser arquiteto principal em um edifício público. Meu chefe, Richard, havia notado meu foco renovado. "Divórcio te fez bem", ele comentou em uma reunião, meio brincando, mas não totalmente. "Seus designs estão mais ousados, mais confiantes." Talvez ele estivesse certo. Havia algo libertador em não carregar mais o peso de um casamento moribundo, de não constantemente se perguntar se era suficiente, se estava fazendo o bastante. Em agosto, 6 meses após o divórcio ser finalizado, encontrei Jessica no Whole Foods em River North. Ela me viu primeiro, hesitou visivelmente, então decidiu se aproximar. "Michael", ela disse, parando a distância de conversa, mas não de abraço apropriado. "Jessica, como você está?" "Bem, você?" "Bem." Pausa desconfortável. "Olha, eu sei que provavelmente não quero ouvir isso, mas Rebecca está... Ela está lutando. Muito. E eu sei que ela errou, sei que foi horrível o que fez, mas o que você fez em retaliação?" "Jessica." Minha voz era gentil, mas firme. "Eu não retaliei. Eu simplesmente parei de protegê-la das consequências de suas próprias escolhas. A diferença: você destruiu a carreira dela. Não. Ela destruiu a própria carreira quando decidiu dormir com o chefe e violar políticas da empresa. Eu apenas garanti que as pessoas apropriadas soubessem sobre isso. Ajustei a cesta de compras no braço. E, honestamente, se os papéis fossem invertidos, se eu tivesse traído ela com minha chefe, você estaria aqui me defendendo? Ou estaria dizendo para a Rebecca que ela merecia coisa melhor?" Jessica abriu a boca, fechou-a novamente. Não tinha resposta para isso. "Pensando bem", continuei, "cuide dela. Ela é sua amiga e claramente precisa de apoio. Mas não venha até mim esperando absolvição ou culpa. Essa parte da minha vida está fechada. Passei por ela antes que pudesse responder, peguei meus orgânicos e saí. Não com raiva, apenas com firmeza. Algumas pontes precisam ser queimadas para que você possa avançar." No outono, Chicago estava gloriosa. Folhas douradas no Millennium Park, aquele ar fresco característico soprando do Lago Michigan, a cidade preparando-se para o inverno com aquela energia nervosa que apenas chicagoans entendem. Eu estava em um café em Logan Square, revisando plantas para o projeto Pilsen, quando ela sentou na mesa ao lado. Cabelo castanho escuro em um coque bagunçado. Óculos grandes demais para o rosto, completamente absorta em um laptop coberto de adesivos de bandas indie que eu não reconhecia. Não foi amor à primeira vista. Não foi destino. Foi simplesmente interesse. Quando ela pediu o café americano duplo, sem açúcar, com apenas um toque de creme. Ela fez uma piada com o barista sobre como precisava de cafeína intravenosa para sobreviver à temporada de impostos. Contadora, percebi, com senso de humor, quando ela derrubou acidentalmente uma pilha de papéis que escorregaram da mesa, eu ajudei a juntar. Nossos olhares se encontraram. Ela sorriu, genuína, sem aquela qualidade calculada que os sorrisos de Rebecca sempre tinham. "Obrigada", ela disse. "Estou um desastre hoje." "Todos temos esses dias." Devolvi os papéis. "Temporada de impostos? O pesadelo sem fim." Ela riu. "Embora, tecnicamente, sejam só declarações de terceiro trimestre, mas clientes agem como se fosse abril." Conversamos por 20 minutos. Nada profundo. Trabalho, bairros favoritos de Chicago, o fato ridículo de que os Cubs finalmente ganharam uma World Series, mas ainda éramos traumatizados demais para confiar neles. Seu nome era Helena. Ela tinha se mudado de Milwaukee 2 anos atrás. Amava a cidade, odiava o trânsito. Estava considerando adotar um gato, mas estava nervosa sobre o comprometimento. Quando ela teve que ir, anotou o número em um guardanapo. "Se você quiser tomar café novamente, sem pressão." Olhei para o número, então para ela. "Você sempre dá seu número para estranhos aleatórios em cafés. Apenas quando eles têm olhos gentis e ajudam a juntar meus papéis sem fazer eu me sentir como uma idiota."
Ela jogou a bolsa sobre o ombro. Além disso, você é arquiteto. Posso dizer pelo jeito que você estava franzindo a testa para aquelas plantas. Sempre quis sair com um arquiteto. Parecem mais interessantes que contadores. Ri, uma risada real, não a versão forçada que havia me acostumado nos últimos anos do meu casamento. Confie em mim, nós somos apenas igualmente chatos, mas sobre coisas diferentes. Acho que vou ter que descobrir por mim mesma. Liguei para ela 3 dias depois. Jantamos em um restaurante tailandês em Andersonville. Depois caminhamos pelo bairro, conversando sobre tudo e nada. Ela mencionou casualmente um ex-namorado que havia se revelado emocionalmente indisponível. Código para idiota, presumi. Eu mencionei casualmente um divórcio recente, sem entrar em detalhes. Recente quanto? Ela perguntou sem julgamento na voz, apenas curiosidade. Finalizado em março. Separados desde novembro passado. Ah, ela processou isso. Então você é um ferido recente. Prefiro pensar em mim como recém-liberto. Observei uma folha vermelha brilhante cair de um carvalho. Foi complicado, mas necessário. A maioria dos divórcios é. Ela parou, virou-se para me encarar. Olha, Michael, você parece um cara legal. E eu estou definitivamente interessada. Mas não estou procurando ser sua terapia de recuperação. Já fui a garota de transição antes. Não é divertido. Apreciei a honestidade. Justo. E eu não estou procurando uma substituta ou alguém para fazer eu esquecer minha ex. Estou procurando... Pausei, pensando em como articular. Alguém real. Alguém que não está atuando. Ela atuava. Helena inclinou a cabeça. Sua ex? Constantemente. Descobri que a pessoa com quem eu era casado não existia realmente. Era uma performance. Isso soa exaustivo. Era, para nós dois, provavelmente. Helena assentiu lentamente. Ok, então aqui está a proposta. Vamos devagar. Nada de grandes proclamações, nada de conhecer os pais no primeiro mês, nada de mudar de toalhas de banho juntos até termos certeza de que isso é real. Apenas vamos ver quem realmente somos. Estendi a mão. Acordo. Ela apertou. Acordo. Primavera chegou ao Chicago, trazendo aquele despertar característico que faz a cidade inteira parecer recém-nascida. O gelo no lago se quebrou, árvores explodiram em flores, pessoas emergiram de apartamentos como ursos de hibernação. Helena e eu ainda estávamos juntos. Quase 7 meses, tomando devagar como prometido. Ela havia conhecido meus amigos. Eu havia conhecido os dela. Tínhamos uma gaveta no apartamento um do outro. Pequenos passos. Ela sabia a história completa agora. Contei tudo em uma noite em fevereiro, durante uma nevasca, quando estávamos presos no meu townhouse com vinho e franqueza. Ela ouviu sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, você fez o que precisava fazer. Alguns diriam que fui longe demais. Alguns não estavam casados com alguém que os traiu e depois riu deles. Ela tomou um gole de vinho. Minha mãe sempre diz que respeito é mais importante que amor. Você pode amar alguém e tratá-lo como lixo. Mas se você respeita alguém, você não consegue. Sua mãe soa sábia. Ela é divorciada 3 vezes, então ela aprendeu do jeito difícil. Helena sorriu. Mas sim, ela é. Agora, em uma noite morna de maio, estávamos no telhado do meu townhouse. Eu havia instalado um pequeno deck lá, um dos meus projetos de renovação, bebendo cerveja e observando o pôr do sol pintar o skyline de Chicago em tons de laranja e rosa. Você já se arrependeu? Helena perguntou de repente. Do que você fez com Rebecca? Considerei a pergunta honestamente. Não do resultado. Mas às vezes me pergunto se havia uma versão onde eu era menos metódico sobre isso. Onde eu simplesmente me divorciava silenciosamente, sem a espetacularização. Mas isso teria te dado o que você precisava. Não sei. Talvez fechamento venha de qualquer maneira, eventualmente. Ou talvez, Helena ofereceu, você precisava provar a si mesmo que não era o idiota que ela pensava que você era. Que você tinha poder, agência, que não era apenas um adereço na vida dela.
Ela sempre tinha um jeito de cortar direto a verdade. Talvez, concordei. Mas agora eu não penso nela há dias de cada vez. Ela é apenas parte do passado. Uma lição aprendida. E qual foi a lição? Que intimidade sem respeito é apenas performance. E que eu mereço alguém que me veja. Helena me entregou sua cerveja, depois escalou no meu colo, encarando-me com aqueles olhos castanhos que nunca esconderam nada. Eu te vejo, Michael Thompson, todo você. Os pedaços bons, os pedaços feridos, os pedaços vingativos que você não gosta de admitir que tem. E você ainda está aqui. E eu ainda estou aqui. Ela me beijou suave e promissor. Porque você também me vê. E porque nós dois somos reais. Observamos o sol terminar de se pôr sobre Chicago, a cidade acendendo suas luzes como estrelas terrestres. Em algum lugar lá fora, Rebecca estava vivendo qualquer vida ela havia construído dos escombros. E honestamente, sinceramente, eu esperava que ela tivesse encontrado alguma paz. Mas isso não era mais problema meu. Meu problema agora era descobrir se queria tentar fazer aquela receita complexa de risoto que Helena havia me desafiado a fazer, ou se deveríamos apenas pedir tailandês novamente. Problemas simples, problemas reais, problemas de uma vida honesta. E pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente feliz.